Olá, hoje eu vim apresentar para vocês o robô antissocial. Então, sabe aquele amigo seu que você sabe que ele não gosta muito de se aproximar das pessoas, aquele que não gosta muito de gente perto dele? Acho que ele vai se identificar com esse carinha aqui que a gente tá vendo. O que que ele faz? Então, basicamente ele é um robôzinho convencional, tem os dois motores aqui e tem um sensor de distância. Esse sensor de distância é um sensor ultrassônico. Então, ele manda um sinal ultrassom e recebe de volta o sinal refletido. E aí, com base nesse tempo de ida e volta do sinal, né, ele entende qual que é a distância em centímetros. Então, 5 centímetros, 10, 15, 20, tá muito longe, nem dá para medir, enfim. Então, é assim que ele faz. Aí, por que ele é antissocial? Porque a gente vai colocar uma função nele que, caso ele entenda que tem alguém perto, ele foge. Então, como é que a gente faria isso? Ele detecta a presença. Então, aqui essa régua está simulando o nosso robozinho. Esse sensor ele fica detectando a distância das coisas. E quando ele está a 6 centímetros aqui, por exemplo, está tranquilo. Então a mão está longe do robô, ele está em paz. Agora, a condição é quando o objeto fica a menos que 6 centímetros de distância do robô, ele foge. Liga os dois motores para trás e tchau. Então, a mão agora está perto do robô, né? Está a menos que 6 centímetros, 5 centímetros aqui. E aí, o que que ele faz? Tchau. Ele está ó, ligando os dois motores e indo para trás. Ele está se afastando. Ele não quer ninguém perto dele. Nessa linha, um sensorzinho só dá para a gente brincar bastante. A gente pode criar um bloco de coisas que ele pode fazer. Aqui a gente só está mandando ele ligar os dois motores para trás. Mas vamos brincar um pouco mais? Vamos lá. Vamos pensar em outra condição. Vamos pensar que quando ele entender o sensor de distância aqui, detectar um objeto a menos que 6 centímetros de distância, ele executa a fuga. O que é executar a fuga? Ele liga o motor 1, esse motor aqui, por 5 segundos, que é o tempo suficiente para ele poder virar. Então, um motor vai virar, fazendo com que ele fique de costas para a mão. Ah, mas 5 segundos é o suficiente? Aí tem que testar com o seu robô, porque às vezes ele usa uma roda diferente. Então, o tempo, esse tempo aqui, ele vai ser específico para o seu robô. Depois ele liga o motor 2. Então, ele já girou. Esse motor aqui virou durante 5 segundos, agora ele liga os dois, para que ele quer fugir o mais longe possível. E a gente coloca uma funçãozinha legal que tem dentro do kit Lego, que é os sons. Então a gente faz ele sair correndo e gritando durante 5 segundos também, depois ele desliga os motores e fica lá esperando. Caso alguém se aproxime dele mais uma vez, ele vai fazer a mesma coisa e ele vai fugindo até que ele consiga chegar numa área que ele considera seguro. Vamos tentar fazer? Então, bora lá. Vamos tentar fazer agora a lógica para esse robozinho fugitivo. Então, vamos em novo projeto. Quando o programa inicial, o que a gente quer fazer? A gente quer definir a velocidade do nosso motor A e do nosso motor B. Isso a gente já sabe, né, a fazer as definições de velocidade a 75%. E aqui a gente vai verificando essa velocidade conforme, né, a necessidade do nosso robô, o nosso projeto, enfim. Então, tá tranquilo. Aí a gente vai pegar alguns bloquinhos interessantes. Vamos utilizar lá nos eventos e vamos em quando. A lógica é bem similar à lógica anterior. Então, quando 100 for igual a 100, ou seja, sempre, então ele sempre vai ficar dentro desse bloquinho aqui. Controle repete para sempre. Por quê? Porque a gente quer que sempre que o robô detecte alguma coisa na frente, ele fuja. Então tá, beleza. Aí a gente vai colocar uma condição. Se, então, se o detector de presença, né, de distância do robô, aquele sensorzinho ultrassônico que parece dois olhinhos, ele detectar menos que 6 centímetros, então ele foge. Vamos lá. O que significa isso? Se o sensor de ultrassom, que é esse carinha aqui,
detectar uma distância menor do que 15 centímetros. No caso do nosso exemplo é 6, então a gente ajusta aqui. Então, ele liga os motores. Cadê? Os motores A e B em sentido anti-horário, ou seja, para trás. E ele vai ficar fugindo. Vamos mandar ele esperar alguns segundos. Então, 1 segundo. E desliga os motores, senão ele ficaria eternamente correndo para trás, né? Então a gente tem que ser. Lembra da regra do robô seguidor de linha? Sempre que a gente ligar os motores, a gente fala para desligar também. Não podemos deixar eles ligados. Isso aqui já vai funcionar, o nosso robô já está fugindo. Então, essa é a lógica para que o nosso robô seja um robô fujão. Vamos testar ele na prática, ver se está funcionando? Então, beleza. A gente notou que dessa forma ele foge, ele vai para trás. Mas a gente quer fazer agora, deixar um pouquinho mais refinado, vamos criar um bloco, né? Uma dinâmica de fuga. Então a gente vai criar um bloco fuga. Opa, fuga. E a gente já vai chamar esse bloco aqui dentro. Então, se o sensor de distância for menor que 4 centímetros, ele vai iniciar a fuga. For menor que 6 centímetros, aliás. Beleza. Então, qual que era a condição para a fuga mesmo? Vocês lembram? Então, ele iria iniciar o motor A, ou motor 1, durante 5 segundos. Então, ele inicia o motor 1, espera 5 segundos, liga o motor 2. Aí, aqui que está a graça. A gente consegue colocar sons. Então, a gente vai reproduzir o som. E aqui a gente pode escolher o som que a gente quer que ele faça. Então, vamos achar algum aqui que... Cry. Então, chorando. Beleza. Ele vai fugir chorando ainda. Durante quanto tempo? Durante 5 segundos. Então, aqui o controle. Cadê? Esperamos 5 segundos. Ele para os 2 motores. E ele também para todos os sons, senão esse robô vai ficar gritando para sempre. E não é legal isso. Então, essa é a nossa lógica. Agora está aqui, ó. A gente definiu o que é o nosso bloco de fuga. E toda vez que o sensor detectar menos que 6 centímetros, ele vai iniciar toda essa configuração de fuga aqui. Aliás, vamos arrumar, né, para que ele fuja durante mais tempo, 5 segundos. É isso. Então, ele vai ir longe fugindo. Beleza? Vamos ver se funcionou? Vamos lá, na prática, testar. Beleza, pessoal? Então, a gente viu o robô ele fugindo para trás. A gente criou um bloco para que ele faça várias funções dentro da fuga. Agora, vocês já sabem como funciona um seguidor de linha, vocês sabem como funciona um detector de presença. O desafio é de vocês. Então, nesse momento, fiquem à vontade para poder testar várias coisas. Um exemplo na OBR que acontece é ter um objeto na frente. Então, o robô seguidor de linha ele está vindo fazendo o trajeto dele e tem um objeto na frente. Então, ele tem que detectar esse objeto e fazer uma curva por ele. Então, passar esse objeto e depois continuar seguindo a linha. Como que a gente faz isso? A gente pode criar um bloco. Toda vez que ele detectar um objeto, ele faz um contorno. Então, a gente cria o bloco contorno, faz todo o parâmetro do contorno e depois ele volta ao código convencional. Mas, nesse caso, eu deixo isso para a criatividade de vocês. Então, tentem, façam na pista, façam vários testes, juntem esses sensores, sensor de cor, sensor de presença, façam robôs mais robustos, porque agora a base para fazer vocês têm. Então, pessoal, foi isso nesse primeiro momento. Essas aulas aqui são as fundamentais para vocês começarem a brincar com robôs. Agora a gente vai fazer algumas coisas um pouco mais refinadas nas próximas aulas. Beleza? Então, até mais!